Oi, gente boa, tudo bem? Como é que tá o meu som para vocês, o meu áudio? Tá bom? Dei um retorno para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Vamos ver. E aí, tudo bem, gente boa? Tranquilos? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som? Hein? A paz do Senhor para você também. Me diga como é que está o meu som. Eu vou ficar feliz de saber que vocês estão me ouvindo e ouvindo bem. Opa. Hoje eu me achei aqui dentro do laptop na minha live. Estou aqui. Ontem eu estava querendo isso, eu nunca tinha feito, não sabia fazer. Agora está tudo aqui em cima. Que bom. E aí, como é que vocês estão? De quarentena? Tem alguém de quarentena aqui? Eu estou com a minha mulher de quarentena. E também tenho alguns amigos. Um deles, inclusive, hoje foi noticiado como tendo corona, que eu já sei há alguns dias, e também o fato de que pessoas que estiveram com ele há mais de uma semana atrás agora estão dando positivo. E hoje mesmo eu falei com ele no hospital, um amado, querido. Aí você não sabe o que está acontecendo com você. Você pensa que vê, mas de fato não está vendo. E, e é tudo invisível, né? Ele chegou de uma viagem do exterior com a família e reuniu os amigos. Estavam vindo de uma ocasião feliz, muito feliz. E reuniu os amigos em outra ocasião extremamente feliz. E passam uns dias e ele começa a denunciar as evidências, os sintomas. Isso aqui está torto. Os sintomas do coronavírus. E aí vai fazer o exame e acusa que é isso mesmo, né? Então, de repente, o mundo todo muda, tudo se altera, tudo vira outra coisa. E, e aí, logo depois, eles percebem que estavam no meio de uma grande alegria sob um enorme contágio perigoso. É tudo muito irônico na nas nossas certezas, nas nossas impressões de que a gente viu. Eu estou apanhando aqui, vocês estão vendo, mas eu vou conseguir, com a graça de Deus. Vou conseguir. Fica quieta, bichinho aqui. Isso. Bom, vou acabar tendo que ir segurando, porque está muito. Deve estar dando tonteira em quem tem diverticulite ou em quem tem labirintite. Diverticulite, não. Diverticulite dá outra coisa. E isso aqui não dá desarranjo em ninguém. Poxa, mas que dificuldade, rapaz. Tá torto, mas vai ficar assim mesmo. Eu não vou mexer mais. Então, quem disse, ó, tá torto demais para mim. Pelo menos eu que estou aqui pensando que vejo alguma coisa,
estou tendo essa luta. Mas o que eu falava era sobre isso. A gente está em volta da mesa, feliz, achando que está tudo bem, e tem coisas que a gente não sabe que estão acontecendo, como foi o caso deles. E eu venho falando, dando ênfase nesses dias, e ontem eu falei sobre João 9, a relação de Jesus com aquele cego de nascença, e como as anomalias da vida abrem espaço e abrem ocasião para as grandes manifestações da graça e da glória de Deus. E expliquei por quê. Como Jesus disse, não é? Jesus viu um homem cego, mas os discípulos viram no homem uma questão e perguntaram: quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse que o homem não era uma questão, o homem era uma resposta. O homem se tornaria numa provocação de Deus à pseudo-normalidade da vida. A resposta foi: nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí vem a história inteira de como Jesus fez lodo, mandou o homem até ao tanque de Siloé lavar-se, como ele foi, lavou-se, viu, enxergou, voltou vendo, entrou no templo, e aí as pessoas, os circunstantes, os frequentadores, o público religioso, que conhecia aquele homem há muitos anos como um mendigo ali e cego, ficaram perplexos quando o viram vendo. Ver assusta muito. As pessoas têm muito medo quando percebem que os que não viam, os que eles se acostumaram a pensar que não viam, agora de repente manifestam o fato de que veem. Dá insegurança no coração dos que pensavam que eram os donos da visão, dos que pensaram que eram os normais, que tinham pegado a visão, e que tem aquela legião dos que não veem à sua volta. De repente, alguém que não via passa a ver. E isso é assustador, assustador. É como quando você descobre que o filho ou a filha da empregada se transformou num doutor com mestrado e depois com doutorado, enquanto os seus filhos, que tiveram todo o estímulo para estudar, para ler, para enxergar, para ver, não foram a lugar nenhum. Assusta. Assusta também aos dominadores. Eles fazem o possível para manterem as populações em estado de ignorância, porque ensinar as pessoas a verem, a enxergarem, a entenderem, é altamente problemático. Todo ser populista, politicamente falando, que é uma população engajada, fanática, repetitiva e sem educação. Porque a grande e universal educação da mente apavora aqueles que querem ser os dominadores da cegueira, os senhores da cegueira humana, para que eles se manifestem com o poder da pseudo-capacidade de enxergar contra a impossibilidade dos outros. Então, quando viram o homem ali, vendo, eles se apavoraram. Disseram: não é possível. É ele. E aí outros, todos diziam: é. Alguém disse: não, não é. Aí perguntaram a ele disse: sou eu. Aí perguntaram como foi. Ele contou a história. Não sei, eu era cego, veio um cara aqui que me bisuntou a cara com um lodo, uma lama, me mandou ir lá embaixo no poço de Siloé, distante, um trabalho danado, aquela descida horrível até chegar lá.
degraus e degraus e degraus e degraus até chegar a me lavar. Mas quando eu me lavei, eu fiquei vendo. Foi o que aconteceu. Mas como foi isso? Não, não sei. Só foi assim. Quem foi? Também não sei. Não se apresentou. Não deixou cartão. Não se importou aparentemente em ser conhecido. O interesse dele era em fazer o que fez. Mas como? E começaram a insistir com ele. Ele disse: Olha, eu não estou entendendo vocês. Tudo que eu tinha a dizer, eu já disse. Aí alguém disse: Os pais dele moram aqui perto. Vamos chamá-los. E foram chamar os velhos. E perguntaram: Esse aqui é seu filho? E eles disseram: É. É verdade que ele nasceu cego de nascença? Sim. Como, pois, agora vê? E eles disseram: Não temos a menor ideia. Que esse aqui é nosso filho, é. Agora, como ele agora vê, nós não sabemos. Sabemos, no entanto, que ele tem 40 anos, que ele é maior de idade, fala por si, toda a sua existência. Então perguntem a ele que responda por ele próprio. Veja como até os pais se apavoram quando um filho começa a ver. É uma experiência que eu tenho tido a minha vida inteira, de pais em pânico porque os filhos começaram a ver. Como cria um desequilíbrio na família, quando alguém que era tido e dito como incompetente, impossibilitado a vida inteira, de repente ganha potência, ganha capacitação, ganha possibilidades. Nesse caso, passa a ver. E até os pais dizem: bom, não é algo do que a gente queira participar, é um fenômeno em relação ao qual nós preferimos continuar alienados. Aí voltam-se todos para o Dantes cego. Como foi? Explica. Quem foi? E ele disse: Olha, eu não sei. Disseram: Então confessa que ele é pecador. Ele disse: Eu? Pecador? Não creio que um pecador, uma pessoa comprometida com a maldade, tivesse o poder de me curar como ele fez. Então, eu não digo nada disso. Mas então diz quem ele é. Ele disse: Eu não sei quem ele é, uma só coisa eu sei: eu era cego e agora eu tenho luz, eu vejo. A luz me iluminou. Quem foi o iluminador? Eu não sei o nome dele. Não tenho identidade dele, pedigree dele para poder dizer quem ele é. Mas eu sei que ele é alguém com poder de trazer luz. É como acontece com aqueles que receberam luz, embora nunca tenham ainda tido a informação sobre Jesus. Não sabem ainda quem é Jesus, mas o que importa é que Jesus saiba quem você é. Por isso, é Ele que abre os olhos, é Ele que traz a luz. O iluminado é um bem-aventurado quando, juntamente com a luz, fica sabendo que a luz é Jesus. Mas tem alguns que vão saber que a luz é Jesus só no fim da jornada ou em algum outro tempo. Mas tem luz. E já não são mais enganados. E já enxergam, já veem. Como tem milhares comigo todos os dias que dizem: Olha, eu ainda não sei se eu já posso confessar que eu de fato conheci Jesus, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. A diferença é brutal. E isso foi gerando essa insatisfação geral no público religioso, especialmente nos fariseus, que estavam lá à volta dele, ávidos, querendo que uma explicação lhes fosse dada para que algo tão súbito acontecesse em alguém tão completamente desqualificado. E, e a desenvoltura do homem é extraordinária. Até que os religiosos perdem a paciência com ele.
e o insultam e o amaldiçoam e dizem que ele faz parte de uma plebe ignorante que nasceu para não saber nada. E fazem e trazem todas as suas confissões de maldade quando vem alguém enxergar sem ter sido iluminado pela lamparina deles, pela velhinha religiosa deles, filosófica deles. Como é que esse cara vê? Não fomos nós não testemunhamos esse processo. Uma necessidade de controle sobre a visão dos outros, o olhar dos outros, o entendimento dos outros é uma coisa terrível e se manifesta o tempo todo. Aqui em João 9, o que a gente tem é só uma parábola dessa realidade que se transforma em cotidiano o tempo todo na experiência humana. Isso vai da política às práticas e aos encontros e choques de fé dentro de casa, na própria família. Você sabe do que eu estou falando, sabe ou não sabe? E, e aí expulsam o homem, expulsam. Enquanto ele era um cego alienado, ele podia ficar lá para sempre. Mas agora que ele vê, ele é uma ameaça, eles o expulsam. Eles têm pavor de alguém que não enxerga pela cartilha deles. Pavor de alguém que não enxerga pela doutrinação deles. Pavor de alguém que aprendeu a ler a vida e não foi através da catequese deles. Se não for através deles, ninguém vem ao Pai senão por mim, dizem esses mesmos seres humanos de prepotência religiosa, com a presunção de que o mundo só terá luz se a luz vier deles. E aí o expulsam. O expulsam. E é daí em diante hoje que eu quero ler com você. Verso 35. Verso 35, que diz assim: ouvindo Jesus, João capítulo 9, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, não tem nada aqui tão deliberado. Jesus ouviu que o tinham expulsado. O lugar do templo é grande, mas não é tão grande assim. Se você girar para lá e para cá, no meio da multidão, pode encontrar alguém, como foi o caso dessa narrativa. E Jesus, encontrando o homem, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Crês? Crês tu no Filho do Homem? Tu sabes quem é o Messias prometido? Tu tens essa informação? Vejam como a luz, como a fé pode visitar no coração humano que não tem nenhuma informação, não sabe nada. Ele foi tocado, ele não tocou Jesus. Ele foi visto, ele não viu Jesus. Ele foi objeto unilateral da graça de Deus. A sua participação foi aceitar que o que aconteceu, aconteceu. E não desistir da luz que ele agora já não podia negar, ele estava vendo. Mas ele mesmo não sabia nada. Porque a fé frequentemente precede a informação. Frequentemente a luz chega antes de uma compreensão clara e definida da personalização da luz. A luz chegou, mas o indivíduo não tinha tido a personalização dela, nem por isso não estava vendo, ao contrário, ele estava vendo.
E Jesus não diz a ele que era preciso um outro ato para que ele visse melhor. Ao contrário, Jesus acolheu a realidade de que ele estava vendo. E pergunta: tu sabes, crês tu no Filho do Homem? Para crer, supostamente, o homem tinha que ter uma informação, para crer de maneira tão personalizada, tão pessoalizada. Crês tu no Filho do Homem? E o ex-cego respondeu e disse: Quem é? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é? E olha a resposta de Jesus: Já o tens visto. Já o tens visto. O homem, de fato, já tinha começado a ver Jesus, mesmo enquanto não tinha visto Jesus. Porque os religiosos que viam a Jesus lá e cá no templo, viam sem enxergar quem era Jesus. E o homem que nunca vira Jesus com os olhos, enxergara que no anonimato daquela revelação havia alguém que vinha da parte de Deus. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: Já o tens visto. Antes. E agora tu estás vendo. É esse aqui que fala contigo. Este aqui que fala contigo. Então, olha o resultado. Afirmou-lhe o que dantes fora cego. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E deu a ele o título de Deus. Eu creio, soberano. Eu creio, Senhor. E o adorou. Então prosseguiu Jesus, dizendo: Eu vim a este mundo para juízo. Isso é sério. Eu vim a este mundo para juízo. E olhe qual é o juízo. A fim de que os que não veem, vejam, os que estão na escuridão, designados como cegos de nascença, perdidos, fatalizados como sendo aqueles que existem sem o discernimento, sem a compreensão, sem o entendimento, sem a informação. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E a fim de que os que veem, os que dizem eu sei, eu posso, eu ensino, eu conheço, eu compreendo, eu aprendi, se tornem cegos. É uma declaração de uma força existencial, epistemológica, cognitiva e espiritual incomparável. Ninguém pode dizer isso, nenhum pensador, nenhum acadêmico. Só se for um louco, ou então só se for Deus. A gente está aqui entre Deus e o doido. Deus e o doido. Ou é um doido, um surtado dizendo isso, ou é Deus encarnado, olhando a existência da nossa altura, falando conosco. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem subitamente enxerguem uma revelação, uma luz, uma explosão interior, um Big Bang de revelação.
haja luz e houve luz. Foram as descrições que Paulo fez dessa subteza da revelação. Eu vim para que os que não veem vejam, como aconteceu com Paulo, que estava cegado pelo ódio. E de repente resplandeceu-lhe a luz. Como no Gênesis, na angústia caótica dele, entra Jesus e diz: haja luz e houve luz. Paulo vê. Ele diz na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 14, que de repente arrebentou, transbordou a graça de Deus no coração dele. E a expressão grega usada para definir aquele transbordamento é equivalente a uma represa que não aguentou e transbordou. Haja luz e houve luz. Transbordou a graça de Deus. São expressões dessa subteza, de tirar de dentro da escuridão, como ele mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, falando da conversão dele, ele diz: Jesus se manifestou ressuscitado a vários antes de mim, mas depois de tudo e todos, como em relação a um nascido fora de tempo, ele se revelou a mim, me tirou pelo trauma, trauma, me arrancou num susto, numa puxada. Eu estava preso no útero da angústia e ele me arrancou com as próprias mãos. Eu fui tirado pelo trauma da revelação. Assim como Jesus fez com esse homem, passou lodo na cara. Forçou o cara, querendo ou não querendo, a ir até ao poço, a fonte de Siloé. Ele não tinha alternativa. Ou tinha que encontrar outra água. Mas já que ele estava todo enlameado e lá tinha água em abundância, ele seguiu a voz e foi lá. E disse: lavei e voltei vendo. Me lavei e fiquei assim. Eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que não veem, de repente vejam, enxerguem, como eu creio que pode estar acontecendo agora. Por que eu creio? Eu já vi isso milhões de vezes, milhões de vezes. Pessoas que não viam, de repente verem, parece que é tirada subitamente uma nuvem, um impedimento, um véu. E é quebrada uma blindagem. E, de repente, contra todas as declarações do indivíduo, contra todas as suas pseudo-assertividades, ele passa a ver o que ele não imaginava que existia. E aí reconhece que ele andava completamente cego, pensando que via, mas agora vê. Em contrapartida, o que Jesus diz é: eu vim para juízo também, para que aqueles que pensam que veem, que estão cheios de certezas sobre Deus, sobre a vida, sobre a existência, seja como arrogantes religiosos na sua presunção de serem fatalisticamente os eleitos de Deus, separados, superiores também, mesmo que eles digam que é pela graça que essa separação foi feita, mas nesse mistério da graça habita espaço para muita presunção no coração
daquele que não entendeu quebrantadamente o significado de ser alcançado livremente pela mão e pelo amor de Deus. De modo que os que mais carregam essa presunção são os religiosos. Porque a última presunção, a presunção mais escatológica, é a presunção acerca de Deus. Quando o cara, de fato, acha que Deus cabe num catecismo, que Deus cabe nas declarações forjadas pela mente humana, por mais inteligentes e sensatos que tenham sido os proponentes. Quando você acha que Deus cabe e que Deus está em alguma coisa, nessa mesma hora você ficou cego. Na mesma hora. Só vê aquele que sabe que Deus não cabe em nada. Que a única possível revelação de Deus só acontece através da encarnação. Deus não tem como ser explicado, Deus não tem como ser filosofado, Deus não tem como ser nada a priori. Não. Ou ele chega pela subtileza da revelação. O cara diz, eu não creio, é uma idiotice, é uma estupidez, tranca as portas e as janelas, e Jesus vem e entra na vida dele. Aí ele vai saber, na mesma hora, a diferença entre ver e não ver. Por outro lado, tem aqueles que acham que, porque decidiram ter uma crença na narrativa da ressurreição, eles conhecem o ressuscitado e não conhecem. A gente só conhece Deus em Cristo quando isso gera uma transformação que nos tira da presunção para o olhar natural e cheio de adoração, perplexo por ter sido objeto de uma intervenção que precedeu a informação e o conhecimento, que só vieram bem depois. Deus chegou primeiro. Jesus chegou antes. Eu vim para juízo também, para que aqueles que pensam que veem se tornem cegos. Como eu tenho visto gente que não via vendo. E também como eu tenho visto gente que fazia e faz a declaração de que vê e que infelizmente não enxerga nada. Como era o caso desses fariseus que estavam lá, primeiro acossando o cego e agora vão tentar perturbar a Jesus. Como se diz no verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, de Jesus e do cego, assistindo aquela declaração, o homem sendo apresentado a Jesus, e Jesus não disse muito prazer, Jesus, Messias Jesus, não. Ele só disse, tu conheces o Filho do Homem? E o homem respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou o homem, creio, Senhor, e o adorou. E só isso. Não tenho muito prazer, Jesus de Nazaré, nascido em Belém, não tem nada disso. Não tem idiotice, não tem nada. É de espírito para espírito, luz para luz, coração para coração. Então,
alguns dentre os fariseus que assistiram isso, que viram Jesus dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Quando eles ouviram isto e viram aquele diálogo, alguns desses hiper religiosos que estavam ali por perto perguntaram: olha a sua culpa, acaso também nós somos cegos? Interessante como o espírito da presunção, notem, o espírito da presunção religiosa se entrega o tempo todo. Ninguém puxou esse assunto. Jesus só disse genericamente: eu vim para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que pensam que veem se tornem cegos. Eu inverto a polaridade cognitiva da percepção humana. Em mim, tudo é o contrário do que se diz que é verdade, que é certeza, que é convicção no mundo, na história, na sociedade. E alguém, para enxergar a partir do meu prisma, vai ter que aceitar essa reversão cognitiva, olhar por esse olhar. Agora, a religião não aguenta e se entrega quando ela é praticada com essa presunção, com essa arrogância. Também nós somos cegos? É a pergunta deles, se entregando, se delatando. Acaso também nós somos cegos? A resposta de Jesus é extraordinária, como todas as respostas dele. Se fosseis cegos, aquele bom cego, cego sincero, verdadeiro, que não sabe, que não viu, que não enxergou porque nunca teve a chance, que sofre disso de nascença, que carrega esse impedimento desde sempre. Se vós fosseis cegos, 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 não terias pecado algum, porque ninguém vai pedir que vocês vejam o que vocês não têm poder de enxergar. Vocês não teriam pecado diante do meu Pai, pecado algum, porque ninguém é culpado do que não soube, do que não viu, do que não conheceu. Você é culpado daquilo que soube, que viu, que conheceu. Soube mesmo e desprezou mesmo. Conheceu sim e desprezou sim. Teve a chance sim e não quis, de maneira terrivelmente contrária. Mas o cego sincero, o cego verdadeiro, está salvo, não tem pecado nenhum. Porque o Pai não cobra de nós nada que Ele não nos tenha dado. Não pede de nós nada que dele nós não tenhamos recebido. De modo que você nunca será perguntado por aquilo acerca do que você não foi informado. E você nunca será buscado ou cobrado de uma luz que você nunca tenha recebido. É o que Jesus está ensinando. Por outro lado, o que o Evangelho ensina é que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. É o que Jesus ensina em Mateus 5, por exemplo, e em todos os Evangelhos. Que aqueles que sabiam mais, que tinham mais acesso, sofreriam um juízo muito maior. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito sinais que em ti se operaram, eles teriam sido preservados até o dia de hoje. E por aí vai. Não tem nem tempo para ilustrar. Como ele diz em Mateus 5, que aquele que sabia muito e transgrediu sabendo,
receberá muitos açoites. Aquele que sabia pouco e transgrediu, sabendo pouco, receberá muito poucos açoites. Ou seja, o juízo tem justiça, equilíbrio, e a balança é a luz, é o conhecimento, é o discernimento, é a verdade, é a oportunidade. E como é que a gente tratou isso? É a gente que determina de que lado escatológico a gente fica com as decisões que a gente escolhe. Se vós fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis e dizeis, até quando fazeis essa insinuação, acaso também nós somos cegos, vocês estão dizendo para mim que vocês não são. Ou querendo que eu admita que vocês não são. Então, por que vocês fazem assim, são assim? Porque vocês dizem, nós vemos, nós sabemos, nós enxergamos, nós somos os doutrinadores do mundo. Sem nós não há salvação. Sem nós, a igreja, sem a mensagem da gente, sem a voz da gente, sem o ensino da gente, sem a força e a presença da gente, Deus não tem voz, Deus não tem expressão, Deus não é ninguém no mundo. Por isso a gente tem que salvar a Deus, porque nós vemos. A esses, então, Jesus diz: subsiste o vosso pecado. Vocês que dizem que enxergam, que veem, que têm a presunção de tudo, que condenam, que querem separar o mundo, que querem ser os escatologistas no momento contemporâneo, separando o joio do trigo. Vocês que têm essa presunção, vocês que dizem nós vemos, nós sabemos, nós somos os que cremos, nós somos cabeça e não cauda, vocês que pensam assim, a vocês eu digo, o pecado de vocês está mantido. Porque se vocês sabem alguma coisa, vocês estão vivendo como quem não vê nada, não enxerga nada, não se deixa transformar pelo que percebe. Então, não adianta dizer que vê. Quanto mais você diga que vê, mais você valida e garantiza a permanência do seu pecado como juízo na sua cabeça. E quanto mais você faz parte do grupo que enxerga contra o grupo dos que não enxergam, mais cego você fica na sua presunção de ver e com menos capacidade você fica de discernir aqueles a quem Jesus, sem você, sem ninguém, espontaneamente decidiu iluminar. Porque o importante não é se você vê o céu. Você, igreja, você fariseu, você religioso, você presunçoso, você, nós, estava aí há um tempão passando pelo cego, para lá e para cá. Aí, de repente, chega Jesus, do nada, vê o homem e abre os olhos dele. Para você, o homem ou era uma questão ou era um problema. Para Jesus, o homem é uma resposta, é uma solução, é uma provocação. É um espinho na carne da presunção. E aí você fica indignado, porque a luz chega sem lhe pedir permissão. Porque pessoas começam a enxergar sem que você tenha autorizado. E porque ficam muito mais sábias e sensatas do que você, na sua presunção de ver, jamais conseguiu discernir. Ah, minha gente, tomem cuidado com o coronavírus.
estupidez. Tomem cuidado com o corona, eu vejo. Tomem cuidado com o corona, eu sou coroado com a percepção. Tomem cuidado. Tomem cuidado com a sabedoria de enxergar, com a presunção de ter a sabedoria de quem vê. Porque o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Primeiro por aqueles que dizem nós vemos. É tudo tão óbvio e eu não sei. Não sei por que você luta tanto em relação a admitir, a enxergar, a se quebrantar, a se curvar, a ouvir e, mesmo sem as titularidades do conhecimento, se dobrar, se vergar. Quem é? Sou eu. Já o tens visto, mesmo antes de seres apresentado. Tu já o tinhas visto. E é esse aqui que fala contigo agora. Eu creio, Senhor, e o adoro. Que é o que milhares dos que dizem que veem a Jesus não conseguem fazer. Adorá-lo mesmo, de verdade. Não, você canta músicas gospel, você canta louvores de igreja, mas isso é só um estilo musical. Adoração não tem nada a ver com isso. Esse homem o adorou e não cantou nada. Adoração é essa consciência rendida, quebrantada. É esse curvar-se diante da luz, com essa gratidão iluminada. Isso é adorar. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Eu e esses muitos seres humanos, teus filhos, meus irmãos, em estado de quarentena, muitos de nós espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Por favor, eu quero pedir que tu nos ilumines o entendimento, a percepção, que tu tires essa cegueira. Alguns de nós não a temos nem de nascença. Víamos até melhor, mas fomos cegados pela desobediência ou porque entregamos a nossa mente ao olhar de outros e abrimos mão de enxergar com os nossos olhos e interpretarmos com a nossa mente segundo a luz que tu nos deste. Por favor, permite que esse tempo aqui seja de imensa edificação para muita gente. Agora, eu creio que tu estás vivo e ressuscitado entre nós. Manifesta-te agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, minha gente, eu estou aqui vendo vocês e para mim, de vez em quando, deu uma travada no laptop. Eu vou mostrar meu laptop para vocês. Está aqui. Dá para verem aí, ó. Tá aqui. Esse bichinho. E aqui, ó. Se você chegar aqui, aqui você tem uma explicação sobre o portal Caio Fábio, sobre a manutenção da VMVTV, do Papo de Graça, de todas essas coisas. E eu quero que você entre aqui. É só clicar e, como o Braulio ensina em todos os Papos de Graça, eu acho que eu cliquei errado, eu não sou da casa, né?
não tenho essa intimidade toda. Mas é no de baixo, eu creio que você tem que clicar, aí vai aparecer o link, o link que nos remete lá para aquele ambiente de contribuições da VMVTV. A gente mandou todo mundo para casa, né, para mantermos uma quarentena séria, e eu tenho a idade perigosa, condições anômalas, diabetes tipo 2 adquirido, uma condição cardíaca antiga, de modo que foi por causa disso que nós dispensamos a moçada, para eles ficarem com a possibilidade de se protegerem, né? O maior perigo era eu mesmo, porque eu que estou voltando dos Estados Unidos com a minha mulher, eles estavam aqui. Então nós estamos dispensando todo mundo, dispensamos já, e fizemos a coisa certa, porque há uma quantidade grande de pessoas que estavam viajando e chegaram espalhando o que não gostariam jamais de ter espalhado. Então a gente aqui não só está se protegendo, mas protegendo os outros. Hoje mesmo eu fiz um exame para coronavírus, eu e Adriano, que deve ter seu resultado dentro de 24 horas agora, eu creio. A gente vai saber que não está, com a graça de Deus. E isso me deixa feliz, não porque isso vá poder me fazer sair de novo por aí, não é tão simples assim. Eu vou ter que, de fato, ficar mais tempo, cuidar mais da saúde. Mas eu peço que você, enquanto a gente está assim, você ajude o Papo de Graça, ajude a gente, porque a gente continua com tudo no ar, não é? Não foi porque eu parei a vinda do pessoal aqui que alguma coisa simplificou para nós. Continua tudo contratado. Entre aí, tem aí no YouTube, tem no portal Caifab, você chega lá, está escrito contribuição, você entra, você ajuda. E divulgue, chame os seus amigos. Eu vejo você amanhã outra vez, com a graça de Deus, tá bom? Saudade dos meus amigos, do Braulio, do clima, do papo de graça lá fora, morrendo de saudade disso tudo. Beijo para você, que Deus nos abençoe. Pegue essa mensagem de hoje e mande para os seus amigos, para todos eles. Faça isso agora. Deus te abençoe. Grande beijo. Corações ao alto. Paz.